Olá, somos alunos do IFRN Campus Natal Zona Norte e fazemos o quarto ano do curso Técnico Integrado em Eletrônica, da turma Vespertina. Nosso trabalho foi desenvolvido por mim, Glauber Vinícius, Ana Clara e David Viana, sob a orientação do professor Daniel Guerra. O título do nosso trabalho é O Controle Automático de pH para o Processo de Eclosão de Artêmias. Primeiramente, é importante comentar sobre a relevância da temática que nos levou a desenvolver esse projeto. A água é um recurso essencial para a manutenção da vida, e a sua qualidade interfere diretamente na dinâmica ambiental e no seu equilíbrio, na sobrevivência das populações e na saúde. Portanto, a poluição aquática pode ser uma das mais preocupantes, pois ela interfere nas características físico, químico e biológicas da água, tornando-a imprópria para consumo. Desse modo, os testes de citotoxicidade visam estudar, classificar e quantificar os malefícios de alguns desses poluentes em diversos ambientes, em especial na água. As artêmias salinas são microcrustáceos de água salgada, popularmente utilizadas como alimento para peixe. Os seus cistos podem ser encontrados facilmente em lojas de aquário. As artêmias apresentam uma resposta evidente a quaisquer alterações no meio no qual estão inseridas. Logo, aliando isso a um fácil manuseio e um ótimo custo-benefício, elas passaram a ser utilizadas como bioindicador em testes de citotoxicidade. Nós desenvolvemos um projeto de pesquisa voltado para a área da química, onde uma das etapas era o processo de eclosão de artêmias. Contudo, percebemos que esse processo era feito de uma forma muito manual e demandava o uso exagerado de recursos. Dessa forma, notamos que a eletrônica, por meio da automação, seria uma grande aliada para aprimorar esse sistema, minimizando o tempo e materiais gastos. Portanto, objetivamos desenvolver um protótipo para a eclosão de artêmias, que tornasse automático o controle de pH e o acionamento de um sistema de iluminação, que fosse barato, seguro e eficiente, no intuito de atender os estudos científicos de FZN, que usa as artêmias como bioindicadores. A metodologia do nosso projeto se dividiu em 3 etapas, sendo a primeira a confecção da caixa para a eclosão das artêmias. Inicialmente, nos atentamos a propiciar um ambiente favorável para a eclosão dos cistos. Utilizamos uma caixa de acrílico e fizemos com plástico resistente uma divisória interna com uma pequena abertura, para que as artêmias pudessem migrar de um lado da caixa para o outro. Externamente, vedamos metade da caixa com cartolina, na tentativa de evitar a passagem de luz, com o intuito de propiciar uma face clara, que é onde as artêmias eclodem, e uma face escura, que é onde elas migram após eclodirem. Em seguida, a gente deu início à segunda etapa da metodologia, onde a gente analisou o método tradicional do ajuste de pH para a eclosão das artêmias. Antes de tudo, a gente colocava a água do mar, que possui um pH na faixa 7, dentro da caixa de acrílico. E como o pH ideal para o nascimento dos cistos é entre 8 a 10, nós demos início ao gotejamento de uma solução básica, que seria o hidróxido de sódio, para aumentar o pH da água. E à medida que a gente fazia isso, íamos utilizando bastão de vidro para homogeneizar a solução. E ao longo de todo o processo, nós utilizamos fitas de pH para confirmar se o pH havia chegado na faixa que a gente desejava. Caso ele tivesse chegado, caso ele não tivesse chegado, nós repetimos o processo, mas caso ele tivesse chegado, a gente interrompia o processo, o gotejamento, e acendíamos uma luminária para que fosse eclodida os cistos das artêmias após 24 horas. Logo, as problemáticas que a gente encontrou ao longo dessa análise estão relacionadas ao uso excessivo de fitas de pH, tendo em vista que uma custa em média R$ 2 e a gente não sabe a quantidade específica que era utilizada em cada processo, porque isso variava muito, e além de ser impossível de mensurar a quantidade necessária de solução, arriscando até mesmo a gente ultrapassar rapidamente a faixa desejada. Desse modo, nós decidimos otimizar o método convencional e utilizar um sensor de pH para controlar essa variável. E o ajuste não se daria somente pelo controle e pelo aumento da alcalinidade, mas também da acidez, porque a água do mar pode variar o seu pH
de acordo com o local que ela é retirada. E, por fim, o acionamento do sistema de iluminação, ao final do processo, não se daria de forma manual, mas de forma automática com auxílio de uma fita de LED. Logo depois, com base no código disponibilizado no datasheet, colocamos o sensor dentro de soluções padrão de pH básico, ácido e neutro e observamos o seu funcionamento. Em cada solução, fizemos ajustes no trimpó do módulo do sensor para que os valores medidos fossem os mais próximos do valor real. Após seguir os passos descritos no documento do pHmetro, testamos a sua funcionalidade e a calibração ao colocá-la em soluções de pH já conhecidas, como em um refrigerante, representado na imagem à direita. Sobre o tópico resultados, antes de qualquer coisa, ressaltamos as dificuldades que enfrentamos para dar continuidade aos objetivos e planejamentos do projeto devido ao cenário pandêmico. Sem encontros presenciais e sem as ferramentas disponibilizadas pelo IF, não conseguimos produzir um protótipo final para demonstrar plenamente os resultados esperados. Mas, felizmente, os programas virtuais de simulação ajudaram na continuidade remota do trabalho. Logo após os ajustes do pHmetro, demos início ao desenvolvimento de um protótipo inicial. A placa de prototipagem eletrônica da marca Arduino, modelo Uno, foi a escolhida para auxiliar o desenvolvimento do código de programação, devido à sua praticidade e capacidade de interação com o ambiente a partir de sensores e atuadores. Demos início ao desenvolvimento do projeto e à elaboração de um código-fonte que automatizaria o controle do pH e o acionamento da fita de LED. A faixa de pH adotada foi a de 9, e quando o sensor ferisse que a água estivesse com um pH inferior ao desejado, a bomba d'água seria acionada a fim de gotejar uma solução básica de hidróxido de sódio e um motor seria ligado para homogeneizar a solução com a água do mar. A correção do pH se encerraria no momento em que o pH medido estivesse correspondente ao desejado. E quando isso ocorresse, o gotejamento e o motor seriam desligados e a fita de LED seria acionada. Sobre esse protótipo que nós desenvolvemos ainda antes da pandemia, vale a pena salientar que ele não teve seu funcionamento pleno devido a problemas com o manuseio da bomba d'água, que por 3 vezes não funcionou, e dessa forma nós tivemos que gotejar manualmente a solução de hidróxido de sódio. A partir do fluxograma do nosso projeto, é possível visualizar e entender o funcionamento final do nosso sistema. E durante o período de quarentena, nós alteramos o sistema e demos continuidade de maneira remota. Redefinimos a faixa desejada do pH para que fosse entre 8,5 a 9,5 e dessa forma evitar o acionamento ou desligamento do gotejamento, caso houvesse qualquer tipo de ruído na leitura do sensor. Além disso, caso a leitura do sensor fosse inferior a 8,5, a bomba 1 seria acionada e o motor ligado, para aumentar a basicidade da água com o gotejamento do hidróxido de sódio. E, de forma similar, implementamos a bomba 2 para que, caso o sensor afira um pH maior que 9,5, ele goteje ácido clorídrico, aumentando, dessa forma, a acidez da água. E, por fim, quando o pH estivesse na faixa desejada, entre 8,5 a 9,5, as bombas e o motor seriam desligados e a fita de LED seria acionada. Por meio da plataforma Tinkercad, representamos o circuito e a execução do sistema. O sensor de pH foi simbolizado pelo potenciômetro, que por permitir uma variação de tensão e produzir um sinal analógico, o LED azul representando bomba 1, que goteja a solução básica de hidróxido de sódio, o LED vermelho representa a bomba 2, que goteja a solução de ácido clorídrico, e o LED amarelo corresponde ao sistema de iluminação, ou seja, a fita de LED. O elemento com engrenagem amarela no centro simboliza o motor. A simulação do nosso circuito através da plataforma do Tinkercad. E no monitor serial nós vamos conseguir visualizar os valores de pH que o sensor está identificando. O sensor, no caso, o potenciômetro.
Na primeira situação, nós vamos representar, no caso do valor do pH medido ser inferior ao desejado. O que deve acontecer é que a bomba azul, que no caso é a que vai gotejar a solução de hidróxido de sódio, vai ficar acionada a fim de que essa solução goteje, e o motor também é acionado para homogeneizar essa solução com a água do mar. Ao aumentar o valor do potenciômetro, a gente pode ver que o valor do pH também aumenta e o sensor não vai parar de rodar. Agora nós vamos fazer uma situação com pH acima do valor da faixa esperada. A gente pode visualizar agora que a bomba 2 foi ligada, no caso do LED vermelho, a fim de gotejar a solução de ácido clorídrico, a fim de diminuir o pH da água. Por fim, nós temos a situação ideal, que é quando o pH lido estiver na faixa desejada, o motor vai ficar desligado e as bombas também serão desligadas, acionando assim a fita de LED representada pelo LED amarelo. Os testes de funcionamento do circuito, em conjunto com o código implementado, apresentam resultados satisfatórios do que foi proposto pelo desenvolvimento do projeto. Dessa forma, percebe-se que o processo de automação do controle de pH e do sistema de iluminação para a eclosão do cisto de Artemia salina mostrou-se eficiente ao garantir agilidade e qualidade no processo. Houve também uma redução no custo do sistema. Apesar de o sensor ter custado R$ 120, a dedução era a longo prazo, por não apresentar uma descartabilidade imediata e poder ser utilizado por todas as pesquisas realizadas no laboratório do IFRN Zona Norte. Em resumo, ficou evidente não só a importância do uso das artemias como identificadores, mas também do desenvolvimento de um projeto que otimize e aprimore a técnica de eclosão dos cistos. O projeto apresentou alcances satisfatórios dos resultados desejados, porque tornou de maneira eficaz e barata o sistema automático e seguro. Futuramente, é essencial a confecção de um protótipo padrão para ser utilizado no laboratório de pesquisa do IFZN, com adequações na caixa de acrílico para que dê suporte ao motor, ao sensor e à placa de prototipagem eletrônica. Além disso, nós desejamos também implementar um dispenser automático, para que haja o depósito dos cistos das artemias na água, que é a única etapa ainda manual do nosso sistema. Então, pontuamos que é fundamental a elaboração de projetos como esse, no âmbito da eletrônica, em especial da automação, dado que integram cada vez mais as diversas áreas de conhecimento humano, inerente aos avanços tecnológicos importantíssimos vivenciados na contemporaneidade. Para finalizar, queremos agradecer imensamente ao IFZN por todo o apoio dado e por ser impulsionador dos nossos sonhos, proporcionado por esses 4 longos anos de experiência. Muito obrigado. Saudações, professores, avaliadores. Estamos aqui. Meu nome é Vitor Rubens. Estou aqui com Marcos Vinícius e Xixen Daniel. E hoje nós vamos apresentar o nosso TCC, que tem como objetivo a confecção de um robô anti-germicida. Vou passar, por gentileza. Então, nós tivemos a ideia do projeto após ver uma reportagem onde a USP, Universidade de São Paulo, ela confeccionou uma espécie de rodo que tinha tecnologia UVC, a qual é extremamente eficiente contra vírus e bactérias, e eles implementaram essa tecnologia em hospitais. O rodo, entre aspas, era ligado na tomada e era necessária a operação de um ser humano para guiá-lo pelo ambiente, para desinfectar o chão. Pode passar, por gentileza. Então, nós tivemos a ideia de fazer esse, entre aspas, rodo de uma forma autônoma, de forma que funcionasse completamente autônoma. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou explicar um pouco como funciona a tecnologia UVC. A tecnologia UVC é a luz ultravioleta do tipo C, que é muito eficiente contra microbicidas. É muito microbicida. Ela foi usada com mais frequência agora com coronavírus, mas ela é
ela é bem velha, já é usada faz muito tempo. É, essa tecnologia, a luz, ela, quando incide no vírus, a camada proteica dele é destruída e o seu RNA ou DNA ele é mudado, ele é alterado, dessa forma tornando o vírus ou a bactéria inativa. Temos alguns exemplos aqui dessa tecnologia, como ela é implementada por algumas empresas. É uma espécie de lâmpada ou abajur que desinfecta o ar de um ambiente e a superfície onde a luz toca apenas com a luz, matando os vírus e as bactérias naquele local. Só que essa tecnologia, como é algo em massa, não é bom que os seres humanos estejam perto dessa luz, pois essa luz ela contém radiação pode ser muito cancerígena e muito danosa à nossa saúde. Vou passar. Opa, pessoal. Aqui vemos algumas imagens de diversos microcontroladores e optamos por escolher o Arduino Uno por alguns motivos. Ele é fácil de encontrar. A gente já tinha conhecimento prévio de sua programação por meio da disciplina de sistema microcontrolados. A programação é fácil de entender e já tem muito material produzido por outros autores que poderiam nos auxiliar na construção do nosso código. Bom, o chassi é a estrutura física no qual vai os hardwares em cima dele. Optamos por esse modelo, o 2WD, por ele ser o modelo mais simples, de apenas duas rodas, e que a gente não iria, já que a gente não iria utilizar muito hardware em cima dele. Bom, os Arduinos, eles têm uma espécie de expansão que são chamadas de shields. No nosso projeto, utilizamos esse da imagem, Motor Shield L293D. Ele, esse dispositivo ele vai diretamente acoplado em cima do Arduino. Ele são ele consegue controlar até 4 motores por meio de duas pontes a gás. Bom, com o conhecimento que tivemos na disciplina de eletrônica analógica, sabemos que transistores podem funcionar como chave. Desse modo, temos a construção da ponte H, que se dá por meio de 4 chaves de contato, que ligando alternadamente, o motor roda tanto para um lado ou para o outro. Pode passar. Vemos aqui algumas imagens do processo de montagem do nosso robô. A terceira, à direita, é a do próprio robô já finalizado. Olá, boa noite. Irei explicar agora como é que funciona a lógica do robô, a programação dele, como é que ela se comporta. Assim que o robô é ligado, ele, ele procura obstáculos na sua frente. Caso não tenha nenhum obstáculo, ele segue em frente. E esse sonar, que fica são os olhos dele, fica atuando o tempo todo. Assim que aparece um obstáculo na sua frente, ele entra nessa linha aqui de pensamento. Ele vai checar se tem obstáculos na esquerda ou na direita. Caso não tenha obstáculos na esquerda, ele vira para a esquerda. Caso não tenha obstáculos na direita, ele vira para a direita. Caso tenha obstáculos na esquerda e na direita e na frente, ele dá ré e verifica de novo. Esquerda, direita, frente. Esquerda, direita, e fica fazendo isso. E depois segue em frente, segue em frente. Ele opera dessa maneira aqui, seguindo esse fluxograma. A movimentação do robô, como ela acontece?
Ele segue essa linha de sistema de direção diferencial. Existem três tipos de movimentação com rodas. Essa diferencial é justamente essa que aparece na imagem. Quando os dois motores estão recebendo a mesma quantidade de corrente e voltagem, eles, na teoria, eles andam na mesma velocidade, fazendo com que o robô ande para frente uniformemente. Já quando um lado, por exemplo, a roda direita, está recebendo uma tensão maior que a esquerda, ele vai tender a virar para a esquerda, para o lado oposto que o motor recebeu mais tensão, ele vira. Quando os motores estão recebendo, estão sendo recebendo tensão corrente, estão sendo conduzidos em direções opostas, ele tende a girar no seu próprio eixo, como mostrado aqui na figura. Funciona exatamente assim a movimentação do robô. Sim, sobre a programação. Nós tivemos que importar algumas bibliotecas que, por exemplo, para o controle do Shield que nós implementamos, do servomotor, já tinham algumas bases na internet que auxiliaram. Alguns comandos que você vê bastante no código é esse motor.speed, que é justamente a velocidade, varia de 0 a 255. 0 seria o motor parado, nenhuma corrente passando por ele. 255 seria o máximo. E o motor.run sentido é justamente o que define se ele está indo para frente, para trás ou parado. Mas como eu estou falando, motor para frente, para trás, não vira para o lado? Então, justamente, seguindo aquela lógica lá. Ele vai para frente, para trás e parado. O que vira é o robô, mas o motor ele funciona dessa maneira. Por exemplo, aqui uma parte do código da inicialização, por exemplo. Quando ele é ligado, o, o sensor ultrassônico dele está o tempo todo buscando, recebendo informações da distância do que está na frente dele. Essa distância está sendo impressa aqui no serial monitor e também é usada para determinar se tem um obstáculo. Digamos que quando ele atingir uma distância de 20 centímetros de obstáculo, ele para e inicia a parte da programação que procura um melhor caminho para ele ir. Que é justamente essa daqui. O servomotor ele gira para a direita, para a esquerda, e o sensor ultrassônico, que são os olhos do robô, ele fica procurando um obstáculo. Digamos que digamos que tenha um obstáculo na esquerda dele e na frente. Aí ele, nesse caso, se tem na esquerda e na frente, quando ele vai checar e vai ver que na direita é o melhor caminho. Aqui está bem representado quando, por exemplo, quando a maior distância entre o robô e um obstáculo é no meio, ou na direita, ou na esquerda. Aí ele toma uma decisão aqui. Se vai virar para a esquerda, para a direita, ou continua em linha frente, linha reta. Aí caso todos, como eu falei, caso todas as direções estejam obstruídas por algum motivo, ele dá ré. Rotação, ré. E aqui nós temos um gifzinho dele funcionando, ó. E temos um vídeo também. Vou mostrar o vídeo aqui. Percebam que ele sempre olha para todas as direções antes de decidir um melhor caminho. Ó, chegou 20 centímetros, para. Olha para a esquerda, olha para a direita, viu que a esquerda é o melhor caminho e vai para a esquerda. É assim que ele funciona. É assim que ele está funcionando. Aí, beleza, nós chegamos nessa parte do projeto, finalizamos o robô, deixamos ele funcionando daquela maneira como nós vimos. E os LEDs UVC, que deveriam estar embaixo dele, né? Projetando a luz e matando as bactérias. Nós não conseguimos implementar pelo seguinte motivo. O principal motivo foi por causa da distância em que nós estamos um do outro e do instituto.
E por se tratar de uma coisa que é um pouco perigosa, existe sim um certo cuidado, uma certa supervisão, nós decidimos não usar os LEDs UVC por medo mesmo de fazermos alguma besteira e ocasionar algum problema aí pra gente. Aí, como fizemos tudo em casa, distante, fazendo poucas reuniões, a gente não conseguiu implementar, mas achamos que, caso possamos dar continuidade no projeto, seria uma coisa que a gente consegue fazer com uma certa facilidade. As referências e é isso. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa apresentação e até mais. Saudações! Estamos aqui para apresentar o nosso TCC sobre o controlador de estoque eletrônico para laboratórios. O grupo é composto pelos membros Davi Freire, Isaac Daniel e Matheus Luca, que é o que vos fala. Iremos começar a apresentação. Primeiramente, introduzindo o projeto, baseado no que ele é e o que faz ele necessário. O projeto trata-se de um dispositivo capaz de realizar contagens e armazenamento de informações de itens de um estoque. Ele é baseado em uma plataforma microcontrolada, que é o Arduino, auxiliado por um sistema RFID, que é o sistema que capta as informações dos produtos, além do armazenamento desses dados no servidor. O servidor é possível acessar ele a partir de um aplicativo, que vamos falar também mais à frente. Sua necessidade. É sábio que um estoque é importante e necessário em qualquer área de empresa ou instituição, seja ela de ensino, educacional ou qualquer das áreas. O dispositivo ele foi criado principalmente para sistematizar o controle de estoques. A ideia inicial foi pensada ao ver os itens organizados na coordenação de laboratórios do campus do IFRN, Natal, Zona Norte. Pois ele não se trata de um método de controle de estoque metódico, pois é baseado apenas em um registro das informações em um papel. Não tratando de um sistema tão organizado e provavelmente tendendo a maiores taxas de erro humano. Então, o objetivo principal do projeto além de guardar os itens com maior facilidade, é garantir a integridade dos componentes nele armazenado. No próximo slide, iremos ver alguns objetivos gerais do projeto. Bem, nossos objetivos, de maneira sucinta, tratam-se de trazer mobilidade e agilidade para o controle de qualquer estoque que seja, diminuir as taxas de erros humanos, prevenir extravios de produtos, ou seja, qualquer tipo de perda, economizar papel, devido ao sistema da Colab, que, baseado como o nosso companheiro anteriormente disse, era só anotar os itens retirados no papel e economizar tempo. Muito bem. Nesses dois próximos slides, iremos ver materiais e métodos utilizados. O primeiro material, que é o material base para o nosso projeto, foi o Arduino Uno. O Arduino ele é uma placa de prototipagem necessária para a realização dos nossos códigos. Uma tela LCD, a tela mostra informações do produto e deixa elas mais visíveis, para que o indivíduo que está manuseando possa verificar as informações mais facilmente. Uma protoboard, útil para realizar conexões do módulo com o RFID e a junção com o LCD. E o último, como é possível ver, o ESP8266. O ESP também é uma placa de prototipagem, porém, no nosso projeto ela não é utilizada para a confecção de códigos, e sim realizar uma ponte, entre aspas, das informações que estão no módulo RFID para o servidor, já que o Arduino, apesar de ser uma plataforma também de prototipagem, não possui conexão com Wi-Fi. Já o ESP possui essa característica. Portanto, ele é usado no nosso projeto para essa funcionalidade. No próximo slide, iremos ver alguns outros componentes, como um botão. O botão ele tem a necessidade do projeto de modificar um código para o outro. Enquanto o botão não está ligado,
apenas adicionamos o item ao estoque. Enquanto houver o aperto ao botão, vamos retirar um item ao estoque. O próximo, também dos principais componentes, o módulo RFID MRF C522. Esse é o módulo que irá captar as informações necessárias do produto. E o cartão MiFi. O cartão MiFi, ele tem a função nesse projeto de servir como produto. É nele que armazenamos dados como nome, preço, quantidade e etc. E além do MIT App Invento, que iremos explicar agora. A plataforma de programação chamada MIT App Invento é usada para criar aplicativos Android e possui sua programação na forma de blocos. Nós utilizamos-las com o intuito de desenvolver aplicativo para auxiliar o nosso projeto, que será abordado mais à frente. Vamos seguir ao próximo slide. Desenvolvimento do projeto. O projeto em si é dividido em 2 etapas. A criação da biblioteca Blue Exodia, biblioteca de nossa autoria, além da criação do aplicativo, também de nossa autoria. Nesse momento, iremos falar um pouco sobre o código. Primeiramente, o código é dividido em 3 partes. O código de leitura, o código de escrita e o código de organização geral. Primeiro código, como é possível ver, o código de leitura. No fluxograma, iremos ver o seu funcionamento. Percebemos, e é perceptível ver, que o código de leitura, principalmente, ele trata-se do código mais simples de todos. Pelo fluxograma, iremos entender cada função do código. Primeiro, inicia-se o RFID, inicia-se o módulo de leitura. Após isso, verifica-se se há ou não presença do cartão. Se não houver presença do cartão, ficamos nesse looping até que haja a presença de um cartão para que seguiremos para os próximos processos. Em seguida, ouvindo a presença, lemos o cartão, lemos a tag. Por diante, mostraremos as informações na tela LCD, para que seja possível identificar o produto e suas demais descrições. E a última etapa, o código está finalizado. No próximo slide, iremos ver o código de escrita, que, como é possível ver, trata-se de um código um pouco mais complexo, com uma função a mais. Pelo fluxograma, é possível ver os blocos. E, inicialmente, iniciamos o módulo RFID. Verifica-se a presença de cartão logo após. Se não houver presença de cartão, ficamos nesse looping até que haja a presença do mesmo. Havendo a presença do produto, vamos limpar as informações anteriores no bloco. Por que utilizamos essa função? Os cartões apresentam em si memórias internas já programadas pelo fabricante, então é importante a limpeza dos cartões antes da escrita. Feita a limpeza, realizaremos a escrita no cartão. Após isso, mostraremos as informações escritas na tela LCD. E, por fim, finalizaremos o código. Mais adiante, no próximo slide, iremos ver o código de organização juntamente com a integração com o ESP 8266. O código, como é mostrado na imagem, trata-se apenas de uma parte dele, a parte que trata-se do acrescento de itens. Primeiramente, vemos na função if que o botão não está apertado. Logo, delimitaremos essa parte do código apenas para colocar mais o produto ao servidor. Primeiramente, pela função yReadF, lemos o produto. Após isso, colocamos todas as informações que estão contidas no produto e enviaremos para o servidor. Como é possível ver na antepenúltima linha de código, na função serialPrint, onde temos a URL do servidor que serão enviadas as informações. No próximo slide, iremos ver como foi desenvolvido o aplicativo realizado no MIT App Invento. O aplicativo desenvolvido foi batizado de leitura e escrita ou simplesmente aplicativo gerenciador de estoque. Nós desenvolvemos ele com a função dedicada a registrar e visualizar os itens da lista em um servidor destinado. A programação foi feita em blocos, pelo citado anteriormente App Invento, e possui sua estrutura simples e intuitiva, como vocês podem ver na imagem, contendo os nome, preço e quantidade, que são os locais destinados ao registro dos parâmetros, para registrar o produto, um pequeno visualizador de listas, botões de mais e menos de adicionar ou retirar, e um botão de atualizar.
Vamos ao próximo slide. O funcionamento do app pode ser explicado de maneira muito fácil ao observar o fluxograma. Por mais que esteja com essa qualidade, ele funciona da seguinte maneira. Ao abrir a tela do nosso app, automaticamente ele requisitará a resposta do servidor destinado, obtendo os nomes e quantidades registradas nele. Após isso, ele trará a resposta do servidor e as colocará no visualizador de listas, já permitindo o acesso para sua visualização. Em seguida, tem duas possibilidades. Se o portão apertado for registrar, o app realizará a leitura dos parâmetros e ajustará a URL para escrita, ou seja, ele vai receber os valores necessários, que são atualmente o nome, a quantidade e o valor do produto, e fará uma alteração rápida na URL para enviarmos e registrarmos o produto em suas quantidades em nosso servidor. Se o botão atualizar for apertado, ele faz esse pequeno núcleo, que é possível ver no nosso fluxograma, e estará pronto para ser utilizado novamente. Conclusão do projeto. Como é perceptível ver na imagem, foi possível a realização do protótipo do controlador de estoque. Porém, devido à situação vivida em decorrência da pandemia do vírus Covid-19, não foi possível a reaplicação do protótipo, já que não possuímos o ESP8266, responsável pela integração do Arduino com o servidor, além de não possuir o módulo RFID, responsável principalmente pela leitura dos cartões e escrita. Porém, veremos no próximo slide algumas sugestões de melhoria que nosso projeto alcança. O primeiro deles seria o gerenciamento de estoque, monitoramento de entrada e saída de produtos. Nessa parte, está exclusivamente reservada para um teste de cerca de 6 meses na coordenação do laboratório, para que haja a resolução dos problemas e correção do código e além da correção do circuito em si. Realização mais rápida de contagem de itens e adicionar mais informações. Por que este tópico? A leitura e escrita dos cartões, existe um delay nela. Então, deveríamos melhorar esses parâmetros e melhorar o módulo para que haja uma contagem mais rápida dos itens, além de adicionar mais descrições no próprio código dos produtos. E, por último, transformar o projeto em uma PCI, placa de circuito impresso. Como foi possível ver na idade anterior, o circuito possuía muitas conexões de jumpers, o que, além de não deixá-lo flexível e não trazer muita mobilidade, prejudicava também seu design visual. Transformá-lo em uma PCI seria um grande passo para a melhoria do projeto. Por fim, agradeço aos que estão assistindo e, em qualquer dúvida, entre em contato com o grupo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a nossa apresentação de TCC, trabalho de conclusão de curso. Nós temos aí como nome do nosso projeto, né, Sistema de Irrigação Automatizado, e a abreviatura deles é CIA. Nós somos integrantes aí do IFRN Zona Norte, cursantes do curso de eletrônica, já no último período, e nossos nomes são Everton Jackson, Jorge Alves e Wilson Bezerril. Tivemos como orientador para a montagem de todo o projeto o mestre Arthur Salgado. Pode passar. Este trabalho consiste basicamente no projeto de um sistema automatizado de irrigação para microcultivadores, com o intuito de garantir a qualidade das plantas, o uso consciente da água e proporcionar, de certa forma, uma despreocupação para o cultivador no que diz respeito à irrigação diária ou frequente. O projeto baseia-se em captar informações do ambiente, como temperatura, umidade do ar e luminosidade.
O mesmo tem como objetivo principal fazer com que cultivadores de pequeno porte possam ter a comodidade de utilizar tal sistema automatizado para irrigação. Com isso, ajudaria e facilitaria bastante a vida de pessoas que têm o interesse de desfrutar desse tipo de cultivo, apesar de não terem o local adequado nem o tempo suficiente para isso. Dessa maneira, até mesmo na própria residência, esse indivíduo pode manter esse tipo de cultivo. Seus objetivos específicos foram fazer com que aprendamos o quanto a eletrônica se faz útil para auxiliar em situação problemática, seja ela pequena ou de grande porte. Sistematizar uma irrigação pelo sistema de gotejamento para plantas através de pads, que é basicamente do que o nosso projeto fala, e aprofundar os conhecimentos sobre sensores para melhor utilização. Os componentes utilizados nos projetos foram o sensor de umidade do solo, o FC28, o fotoresistor, o sensor de temperatura LM36, o display LCD e uma mini bomba d'água. O Arduino, né, por se tratar de um microcontrolador programável, ele foi essencial para a construção do nosso projeto. Ele se trata aí, no nosso projeto, ele atua como uma central de comando, né, interligando, fazendo a comunicação aí com todos os componentes do projeto. Ele recebe, né, as leituras das informações captadas no ambiente pelos próprios sensores, tanto de umidade, como de luminosidade, como de temperatura, e baseado nessas informações, né, ele é programado já para acionar a bomba ou para indicar no LCD as condições em que o ambiente se encontra. Pode passar. E esse diagrama aí é basicamente somente para o acionamento da bomba, não é o diagrama do projeto completo, é somente para a ligação, né, da bomba, e que funciona basicamente o seguinte: ele está ali no início, né, do nosso projeto, e então o Arduino ele vai receber as informações de sensores. Se o valor de umidade estiver acima dos 800, será considerado que a terra está escassa de umidade, né? A terra está seca, e logo fará o acionamento da bomba. O outro caso que pode acontecer é a temperatura estar acima dos 27 graus, sendo considerado como muito quente, e que pode até ocasionar na morte das plantas. Então, foi mais um fator ali resultante na ligação da bomba. E assim é o fim do acionamento da bomba. Pode passar. Um dos sensores utilizado para a montagem do projeto foi o LM36. Vale ressaltar que o mais adequado seria utilizar o LM35, que busca ali valores na faixa entre 4 graus a 40 graus, se eu não me engano. E nós usamos o LM36, pois era o que estava disponível no simulador, né, no nosso site do Tinkercad, pois só foi possível fazer por ele, pois devido a essa pandemia que está acontecendo, né, não foi possível a gente se reunir, fazer algumas compras para poder montar o projeto físico. Foi somente feito pelo Tinkercad, e ele, basicamente, né, ele é responsável por monitorar a temperatura do ambiente, enviar essas informações, né, esse valor lido aí no ambiente, e enviar para o microcontrolador. Baseado nisso, o microcontrolador saberá quando deverá acionar ou não a bomba e também informar o leitor. Esse LM36, ele funciona em uma faixa ali entre 20 e 358 graus, mas vale também ressaltar que ele foi adaptado, né, pelos programadores, por nós, autores, para que funcione, de certa maneira, entre menos 40 graus até 100, basicamente isso aí.
e foi usada uma equação para obter a precisão desse valor, né, lido no ambiente. Pode passar. Bom, vou falar um pouco, meu nome é Jorge, falar um pouco da metodologia, falar aqui sobre a prática do LDR. O LDR, como definição, ele é um resistor sensível à luminosidade. Fizemos algum teste com ele, pois ele foi responsável por indicar, mostrar a quantidade assim de luminosidade que o cultivo está sofrendo, seja pouca luminosidade ou alta luminosidade. Ele foi importante por quê? Pois muitas plantas, acredito que a grande maioria, realizam a fotossíntese e para tal é necessário da iluminação solar. E ele foi responsável por fazer a medição se o plantio estava com uma condição boa de iluminação ou uma condição ruim e precisava ser mais exposto à iluminação solar. Aí está a montagem dele, como mostra o diagrama. Ele foi acoplado em uma entrada analógica do nosso microcontrolador Arduino. Bom, falar um pouco também sobre o sensor de umidade, é o C28. Esse sensor, ele é do tipo resistivo, ou seja, a sua resistividade varia de acordo com a umidade do solo. Ele foi responsável por fazer nossas medições em relação à umidade do nosso solo. Com isso, nós conseguimos enviar o sinal por ele captado para o nosso microcontrolador, e onde o microcontrolador iria ver e decidir as condições de operacionamento da bomba. Essas condições foram feitas a partir do programador ou do usuário, que fomos nós. Bom, definimos também que baixa umidade era entre o valor de 800 a 1024, valor digital do Arduino, com esse valor lido e mostrado no monitor serial. A gente definiria como unidade baixa e unidade moderada entre 400, valor digital, a 800. A alta umidade seria de 0 a 400, valores binários. Bom, a gente também fez um teste de condutividade em relação ao solo. Como foi feito esse teste? A gente colocou o multímetro aplicado em amperímetro, no nosso caso foi um alicate em amperímetro, na escala de tensão contínua, e fizemos o seguinte teste. Primeiro fizemos a montagem dele no circuito, como você pode ver, o pino positivo do multímetro iria no recipiente onde teria o solo, e a terra, a plantação, o cultivo, e o pino positivo da bateria seria anexado também no recipiente, e o polo negativo da bateria iria com o polo negativo do multímetro. Aí são alguns valores, resultado do nosso teste. O que a gente viu de resultado nisso? No nosso lado esquerdo, a gente estava vendo ali 0,3 volts, o que significaria? Que o solo estava seco. E ao lado direito, 8,97 volts, que significaria que estava úmido. Com isso, a gente entendeu que com umidade, com bastante umidade, a gente consegue ter uma condutividade maior de corrente elétrica. E com baixa umidade, a gente consegue ter pouquíssima corrente elétrica passando no circuito. Bom, com esse teste foi importante, pois com ele a gente conseguiria definir ali um valor para a gente implementar no nosso código ou projeto futuro, para saber se tinha pouca umidade para acionar a bomba ou não. Aqui temos a montagem dele no pallet, onde tem a bomba com o seu GND e VCC, e nela seria uma mini bomba d'água. Tem aí a mangueira com pequenos furos, que seria o nosso método de irrigação, que seria irrigação por gotejamento, que demonstrou ser mais eficiente entre diversos métodos de irrigação, sendo eles alguns, por exemplo, aspersão subterrânea e irrigação localizada. Esse sistema de irrigação se mostrou eficiente, pois o gotejamento, a água iria direto na planta ali, fazendo com que absorvesse mais umidade.
Esse sistema, a água circulava onde deveria ser aguada e voltava para o mesmo recipiente, fazendo com que o desperdício de água fosse bem menor. Aqui não mostrando, mas a central de controle iria estar interligada com o nosso motor. Bom, aqui a gente tem a construção dele, nosso colega que fez parte do projeto integrador, ele fez em um software o modelo do nosso pallet que a gente iria utilizar. Aqui ao lado direito está ele montado, com sua respectiva mangueira e com seus furinhos para o gotejamento. Aí agora meu colega Everton vai falar um pouco do projeto final e alguns os módulos que a gente utilizou respectivamente. Bom, como foi dito antes, né, utilizamos aí o site do Tinkercad, um simulador de eletrônicas ou de projetos em 3D, e pudemos montar o circuito através dele com êxito. Veremos que faltou alguns componentes, mas foi substituído e logo não mudou, não interferiu, né, no funcionamento do projeto. No canto superior esquerdo, nós temos aí o motor, né, ligado diretamente na porta 8 do Arduino. Esse motor, como o Tinkercad não possuía, né, a bomba d'água, utilizamos esse motor para simular ele, né, para substituí-lo. E o seu acionamento seria feito de acordo com a bomba d'água. E logo abaixo dele nós temos um LED azul, que aí foi utilizado aí somente para indicar que a bomba está acesa, que a bomba está ligada, e para implementar lá no relatório. No canto esquerdo aqui nós temos o LED vermelho, que será aceso, né? Ele será aceso para alertar o usuário de que a temperatura está não adequada, ou ela pode estar muito baixa ou muito alta, de acordo com a temperatura. Não, engano, a temperatura não, a luminosidade. Se a luminosidade estiver muito alta ou muito baixa, será acionado esse LED para informar o leitor e também será informado no nosso LCD. No canto esquerdo do LED vermelho, nós temos o sensor de temperatura LM36 ligado ao Arduino, recebendo 5 volts e ao seu GND, e a porta, o pino central dele, né, ligado à porta analógica do Arduino para enviar toda a informação que ele captar do ambiente. E a programação ficará responsável por acionar uma bomba e informar ao leitor. No canto direito superior, nós temos ali um potenciômetro. Também esse potenciômetro foi utilizado para substituir, para simular o sensor de umidade do solo, tendo em vista que ele também não estava contido nos componentes do Tinkercad. Ele varia de 0 a 1024 e nós também programamos ele para funcionar exatamente como um sensor de umidade, e ele está sendo ali alimentado pelos 5 volts do Arduino e altera também do Arduino, e a sua porta central diretamente ligada também à porta do Arduino para enviar também toda a informação que seria obtida na umidade do solo. No canto esquerdo, né, do potenciômetro direito, teria outro potenciômetro, e esse daí seria responsável por iluminar, por dar força, né, tensão ali ao LCD, e ele ilumina, aumenta a luminosidade ou abaixa a luminosidade do LCD. E também temos esse LCD, né, implementado para exatamente informar ao usuário de como está o seu ambiente de cultivo, o seu terreno ali. E também temos aí o fotorresistor do LDR, responsável por captar a informação de luminosidade do ambiente, para informar também, assim como está ali ligado diretamente à porta A0 do Arduino, para informar ao Arduino, né, as condições em que o ambiente se encontra e, consequentemente, informar ao usuário via o LCD. Ponto.
Pode passar. Bom, aqui é um pouco das considerações finais e perspectivas futuras. O nosso objetivo no projeto foi alcançado, tendo em vista que o que nós almejávamos, que era implementar o circuito de forma automatizada, deu um resultado positivo para nós, e foi bastante eficiente no que diz respeito ao conjunto como todo, e também no conhecimento para nós autores mesmo, pois com esse projeto a gente fez necessário pesquisarmos diversas coisas, diversos módulos e seus respectivos funcionamentos que até o momento não sabíamos. E com isso a gente nos fortaleceu de conhecimento, um amplo conhecimento nessa área de eletrônica, os módulos e sensores de diversas formas. Vale ressaltar também que temos perspectivas futuras para o nosso projeto. Seria o quê? Um upgrade, uma melhor adaptação ao projeto, né? Trazer um desenvolvimento para ele. Colocamos aqui 2 pontos, mas com certeza se alguém for estudar, conseguirá buscar mais pontos para colocar no projeto, para dar melhoria a ele. O primeiro ponto aí, o terceiro ponto, na verdade, né? Se trata de implementar uma interface com software para usuários, ou seja, o usuário possa manipular os valores contidos na programação do Arduino, para assim o Arduino identificar quando ligar a bomba, quando não ligar, quando haver muita luminosidade, quando não haver. Mesma coisa para a temperatura, para que o usuário possa interagir com a sua plantação. E o segundo ponto é ter para a seleção o tipo de cultivo e o modo de irrigação, respectivamente, ou seja, padrões para determinados tipos de cultivos. Caso o agricultor, ele queira plantar em algum tempo um certo tipo de plantações, então ele seleciona esse padrão com determinados valores para o acionamento da bomba Itais e variar de acordo com esses padrões que ele desejar. Ponto. Bom, no mais, nossa apresentação do projeto foi esse. Queria aqui fazer alguns agradecimentos, principalmente ao nosso orientador Arthur, que foi responsável por nos ajudar nessa trajetória aí do projeto. Foi de bastante, como é que eu posso dizer, bastante ajuda para nós, pois ele fez com que nós pesquisássemos coisas que nós não fazíamos ideia que existia e que funcionamentos diversos teriam como ser implementados em alguns sensores. Agradecer também à professora Ailana, foi responsável por orientar ainda quando o projeto era integrador, em 2019. Também ao professor Hilário, que foi responsável por ministrar a matéria de microcontroladores ao ano de 2020, que sem o conhecimento em microcontroladores não seria possível tal montagem do projeto. No mais é isso, e é isso. Olá, eu me chamo Iris Heloísa. Meu nome é Ruth Cândido, sou aluna do curso Técnico em Eletrônica do IFRN, Campus Natal, Zona Norte. Oi pessoal, meu nome é Thiago Gomes, eu sou também do 4º ano do curso de Eletrônica, do turno da tarde. Estou apresentando o projeto APA, que é o nosso TCC, Aprendendo a Praticar no Arduino. Nosso orientador é o professor Valdenberg Magno e nosso co-orientador é o professor Alisson Paulo. Agora eu irei falar um pouco sobre a problemática que nos levou à criação do projeto. Nós observamos que há uma certa dificuldade na área de programação entre os alunos do curso, até porque a maioria nunca teve contato com determinada área.
Observamos também que há um certo desnível entre as turmas, visto que algumas disciplinas que são ofertadas em ambos os turnos são ministradas por diferentes professores. Isso faz com que algumas turmas sejam mais avançadas que outras. Para amenizar a dificuldade na programação existente entre os alunos, nós desenvolvemos o projeto APA. O projeto é um compilado de 8 práticas de fácil execução e compreensão. Todas as práticas, elas foram executadas na placa Arduino Uno. E a disciplina em destaque contemplada é a de sistemas microcontrolados, que é ofertada no 4º ano de curso. Essa disciplina, ela explica com profundidade a placa que utilizamos e sua programação. O objetivo geral do projeto foi produzir um compilado relacionado a algumas disciplinas do curso. As práticas, elas contêm conteúdos, principalmente das disciplinas de eletrônica, analógica e lógica digital. O compilado, ele busca fazer com que o aluno se sinta familiarizado na programação em Arduino, fazer com que ele tenha menos dificuldades na hora de produzir seus projetos. Os objetivos específicos foram executar práticas que envolvem nomes de algumas disciplinas. Como eu disse anteriormente, os experimentos que escolhemos utilizam principalmente conteúdos das disciplinas de lógica digital e eletrônica analógica. Auxiliar os alunos na programação do Arduino, padronizar as práticas escolhidas para funcionarem de acordo com a placa que escolhemos, a placa que utilizamos, e desenvolver códigos das mesmas de forma simples e transparente para que o aluno possa compreender melhor, disponibilizados pela própria instituição. Fizemos pesquisas a respeito da placa que iríamos utilizar, dos experimentos que iríamos realizar, enfim. O segundo ponto foi a seleção das práticas. Nós escolhemos as práticas a partir da nossa vivência acadêmica. São práticas que foram realizadas em determinadas disciplinas do curso. O terceiro ponto foi consultar as ementas de cada disciplina, para observarmos e selecionarmos quais conteúdos iriam ser agregados às práticas. O quarto ponto foi a montagem e verificação dos experimentos. Esse ponto foi feito de forma totalmente remota pela plataforma Tinkercad, devido à pandemia que estamos enfrentando causada pelo Covid-19. O quinto ponto foi a realização da programação. Nós desenvolvemos o código a partir da montagem que fizemos de cada prática, a partir das portas escolhidas e etc. Quanto à estruturação dos experimentos, eles estão listados em ordem, de forma que os mais simples são os que vêm em primeiro e os mais complexos foram deixados para o final, e eles foram apados de acordo com a sua semelhança. A primeira prática, que utiliza sensores e atuadores, ela é subdividida em outros 4 experimentos. O primeiro é o acionamento de LED por botão, que é o mais simples. Eu preciso apenas pressionar o botão para que o LED se acenda. Depois eu tenho o sistema de vazamento de gás, o sensor de fumaça, ao detectar uma determinada quantidade de fumaça, digamos assim, uma certa pressão no ar, ele aciona não só o LED, mas também um alarme sonoro. O sensor de luminosidade, que é baseado em um LDR, que é um fotoresistor, ele tem sua resistência alterada de acordo com a incidência de luz sobre ele. Então, dessa forma, quando eu tenho uma certa incidência de luz, uma quantidade X de luz, ele aciona o LED. Depois eu tenho o controle de temperatura, que ele também controla 2 variáveis, 2 saídas, com um único sensor. Quando a temperatura vai de 0 a 25 graus, ele aciona o LED de uma cor. Quando ela é superior a 25 graus, ele aciona outro LED. Depois eu tenho o experimento com potenciômetro, que é um resistor variável, que controla a resistência dele. Quando eu digo ela para
uma das extremidades eu aumento o brilho, a intensidade de um brilho de um dos LEDs enquanto eu diminuo a do outro, e quando eu giro fazendo o caminho contrário, eu tenho o mesmo efeito nos LEDs, ou seja, ele se apaga e o que estava apagado vai aumentando a sua intensidade de... Tenho ainda 2 experimentos com portas lógicas, uma porta AND e uma porta OR. Na porta AND, para que eu tenha o LED aceso, basta que as suas 2 entradas elas tenham nível lógico alto, enquanto que na porta apenas uma entrada necessita ter nível lógico alto para que o LED seja acionado. Por fim, eu tenho a comunicação serial, que é a comunicação entre 2 Arduinos, 2 microcontroladores usando entre si para o acionamento de um LED. Nós fizemos também um agrupamento de práticas com portas lógicas, onde nós demonstramos como a porta lógica AND e a porta lógica OR podem ser feitas de 2 formas, cada uma delas utilizando o seu CI ou utilizando as ligações no próprio Arduino. E aí nós demonstramos a parte hardware e software dessas 2 práticas, mostrando como pode ser vantajoso utilizar o Arduino na hora de realizar uma prática usando porta lógica. Em seguida, nós demonstramos como foi feito o relatório de cada uma das nossas práticas, onde nós iniciamos falando o objetivo, ou seja, o que a prática se propõe a fazer. Nós colocamos também a imagem, a figura de cada fluxograma correspondente às suas devidas práticas. Colocamos o material necessário, todos os componentes que foram utilizados para construir aquela prática. E em seguida nós fazemos a descrição, que é a parte em que nós falamos sobre a montagem do circuito, como ele foi feito, né? As ligações que foram feitas nos atuadores, nos sensores, nas portas digitais e analógicas do Arduino, por que elas foram nas portas digitais ou analógicas. Explicamos bem direitinho como foi feita cada ligação. E aí, nos apêndices, nós explicamos como fizemos cada código. Explicamos por que nós usamos determinadas variáveis, determinadas constantes e funções. E é importante falar que, apesar de o código estar comentado, de nós colocarmos e deixarmos claro por que cada função está sendo utilizada naquele código, nós explicamos como essas funções podem ser aplicadas na descrição de cada prática. Por que aquela função, por que aquela variável, o que ela significa e por que ela pode ser utilizada nos nossos códigos. Quanto aos resultados e às discussões preliminares, a gente conclui que, infelizmente, em decorrência do isolamento social em virtude da pandemia, não fora possível realizar os procedimentos físicos nos laboratórios da instituição, nem remotamente em casa. Então, como já fora dito anteriormente, todas as simulações foram feitas de forma online, e embora o simulador ele tenha uma certa fluidez para emular as práticas, infelizmente existem erros aleatórios, empecilhos que só podem ser vistos no laboratório, no experimento físico, mas mesmo assim nós conseguimos um material didático de apoio aos discentes, conseguimos compilar todas as práticas, conseguimos testar, averiguar a funcionalidade delas, e experimentos simples. Portanto, quanto às nossas considerações finais, nós concluímos que, embora não tenha sido feita a realização do procedimento físico, nós alcançamos os objetivos de realizar um material didático, um compilado de práticas simples, que possa somar, possa auxiliar os discentes do curso enquanto as perspectivas futuras para aqueles que venham a realizar, a testar esses experimentos em laboratório, acrescentar experimentos, ou também realizar os experimentos em outro microcontrolador. Aqui são algumas referências bibliográficas, embora a gente enquanto técnico tenha o conhecimento acerca desses componentes, sempre existe a necessidade de análise de alguma corrente, alguma variável. Então, essas são as referências utilizadas para a checagem dos parâmetros de alguns dispositivos eletrônicos. Então é isso. Nós
Agradecemos a todos os nossos professores que nos guiaram até aqui, em especial ao nosso orientador e nosso co-orientador, e assim como também a nossos colegas de turma. E é isto. Primeiramente, eu queria desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esta apresentação. O título do nosso projeto se chama Sistema de Irrigação Automático para Hortas Domésticas, CIA. Este é um trabalho de conclusão de curso técnico integrado em eletrônica, em cumprimento às exigências legais como requisito parcial para a obtenção do título de técnico do IFRN Campus Natal Zona Norte 2021. O grupo ele é composto por mim, Lucas Oliveira, e Joyce Vitoriano, que por motivos de saúde não vai poder participar desta apresentação. Temos como orientadora a professora Liviane Catarina. A horta doméstica ela é fundamental para que possamos obter uma horta mais saudável, livre de agrotóxicos. Com isso, iremos proporcionar à nossa saúde uma alimentação bem mais saudável. Entretanto, para realizar este cultivo na própria residência, ele exige tempo, certos cuidados, para que problemas sejam evitados. Entre eles, o encharcamento das plantas, ou até mesmo deixar água acumulada, favorecendo a proliferação de mosquitos. E também um sério problema de desperdício de água. Para evitar esse desperdício e tornar disto uma prática sustentável, é necessário que possamos desenvolver estratégias. Dentre elas, é a realização de tipos de irrigação que economizem água. E a técnica de irrigação que satisfaz esse problema é o de gotejamento, pois o seu uso ele proporciona uma melhor utilização da água, sendo assim, o desperdício ele será bem menor. Temos como objetivo específico representar um protótipo rentável, automatizar o processo de irrigação em hortas domésticas, certificar o mínimo de desperdício de água a partir de uma irrigação controlada e somente quando houver necessidade. Fazer a integração das matérias de eletrônica digital, eletrônica analógica e prototipagem de sistemas digitais. E temos como objetivos gerais desenvolver um sistema que seja automático para hortas domésticas, utilizando os nossos conhecimentos adquiridos no curso de eletrônica no IFRN Campus Natal Zona Norte. Temos 6 etapas no projeto. Dentre elas, a primeira é pesquisa sobre irrigação de hortas, a segunda foi desenvolver a máquina de estados, a terceira, o mapa-K, a quarta, o circuito no Proteus e layout da placa, a quinta, protótipo na protoboard, e a sexta foi desenvolver o circuito na placa. Primeiramente, foi desenvolvida a máquina de estados para que pudéssemos obter qual seria a lógica do nosso circuito. Esse é um modelo de programação que foi lecionado na matéria de prototipagem de sistemas digitais, e essa matéria ela é ofertada no 3º ano do curso. Nossa máquina de estados ela é composta por 2 estados, sendo eles, o primeiro é quando a válvula ela está desligada e o segundo é quando a válvula está ligada. Foi utilizado 2 variáveis, sendo elas o S e o D, sendo o S o sensor de umidade e o D foi o sensor de luz, que foi representado por um LDR, e a válvula ela continuará desligada em 3 condições. Quando o S e o D estiver barrado, quando o S estiver normal e o D barrado, e quando o S estiver barrado e o D normal. Ela só irá sair do primeiro estado para o segundo, quando o S e o D estiverem normais. Neste caso, quando os dois estiverem 0, detectando que o solo ele está seco e existe luz necessária. Após isso, após passar para o segundo estado, ele vai continuar fazendo a irrigação e só irá voltar para o primeiro estado quando detectar que o S, no caso, o sensor de umidade, estiver detectando que o solo ele está úmido, e assim sucessivamente. Após ter realizado o desenvolvimento da máquina de estados, foi desenvolvido o mapa-K, para que pudéssemos obter a equação booleana.
Essa equação ela é essencial para que possamos obter o controle das ações do irrigador. O MAPACA ele foi desenvolvido tomando como base a máquina de estados, contanto que temos no primeiro estado, foi obtida a equação y1 igual y2 SD. Neste caso, ele fará a transição para o segundo estado, e no segundo estado foi obtida a equação y2 igual y1 barrado y2 mais y2s, que neste caso ele irá fazer a comparação se será necessário a continuação no segundo estado ou irá realizar a transição para o primeiro estado. Após desenvolver a equação booleana e a máquina de estados, foi desenvolvida a etapa do Proteus, que era justamente para que pudesse ser obtida toda a montagem do circuito e ver se o projeto iria funcionar. É necessário realizar essa simulação no Proteus antes da montagem da protoboard, pois realizar a montagem diretamente no protoboard pode levar a queimar acidentalmente algum componente. O circuito foi desenvolvido no Proteus, utilizando toda a lógica da máquina de estados, juntamente com a equação booleana. No circuito, contém 2 comparadores que farão a comparação com os 2 sensores, o sensor de luz, que foi utilizado para identificar a luminosidade, e o sensor de umidade, que será responsável pela verificação da umidade no solo. As informações dos componentes elas irão passar pelo circuito digital, que foi desenvolvido através da equação booleana e é formado por portas OR e portas AND. Após isso, irá passar pelos 2 CIs, como vocês estão vendo na imagem ali à frente, que irá levar a informação até a porta AND, que irá fazer a multiplicação entre os 2 resultados. Se a saída da porta AND for um bit 1, o relé ele irá ser ligado. Caso contrário, se a saída for um bit 0, o relé não irá acionar, e haverá uma nova comparação até identificar a saída 1. Na figura à esquerda, como podemos observar, contém a montagem do circuito digital, que foi retirado do MAPACA. Na parte superior da imagem, contém a equação booleana do primeiro MAPACA, que seria o y2SD. Para realizar a aplicação das variáveis, se fez necessária a utilização de 2 portas ANDs, que seria justamente a transferência da primeira etapa da máquina de estados para a segunda etapa. E na parte inferior, como vocês podem perceber, contém a equação booleana do segundo MAPACA, que seria o y1 barrado y2 mais y2s. Para realizar a montagem do circuito digital nesta etapa, foi necessária a utilização de 2 portas ANDs e uma porta OR. O resultado dos circuitos digitais irá passar pelos 2 CIs, que estão ali logo após o circuito digital, que irão levar a informação até a porta AND. Ela fará a multiplicação dos resultados para verificar se sua saída Z será um bit 1 ou bit 0. Sendo assim, se for obtido na saída Z um bit 1, o relé ele será acionado. E na imagem à direita, podemos observar o relé. O relé ele foi programado para ser acionado com a tensão ACV de 220 volts. Portanto, ao obtermos na saída Z do circuito digital um bit 1, iremos obter o acionamento do relé, que fará a ligação da válvula senoidal. Após ser acionado, a irrigação irá continuar ocorrendo até que tenha uma mudança de estados. No caso, até que o sensor identifique que a terra já esteja úmida. Por este motivo, irá ocorrer uma nova comparação para verificar a necessidade de um novo acionamento da válvula. Como pode ser observado neste slide, contém o gerador de clock. Foi utilizado o CI 555 para gerar o pulso de clock, para que possa haver o funcionamento do flip-flop D. Para realizar o pulso de clock, teve a necessidade de um período de tempo para que esta ação pudesse ser executada, pois o gerador de clock ele necessita de aproximadamente 30 segundos, que seria um tempo considerável para que pudesse ser feita a comparação do LDR com o sensor de umidade.
Por este motivo, a cada 30 segundos irá haver uma nova comparação dos sensores para que seja feita a verificação do solo e se existe luz necessária para que seja acionado o relé e seja realizada a efetivação da irrigação. Neste slide, como vocês podem ver, contém a imagem do nosso protótipo na protoboard. Ele foi desenvolvido no laboratório do IF Zona Norte. Após realizar a montagem na protoboard, foi necessário realizar todos os testes para identificar se havia existência de algum erro no circuito. Após realizar os testes, concluímos que o circuito ele funcionou perfeitamente. A calibração do sensor de umidade ela ocorreu da seguinte forma. Quando a tensão do sensor estivesse maior que 2,82 volts, que é a tensão do potenciômetro, seria enviado um sinal para o circuito digital, que ficará esperando o sinal do segundo circuito comparador do sensor de luminosidade LDR, que fará o acionamento da válvula senoidal. Como pode ser observado na figura à esquerda, contém o layout do circuito. Ele foi desenvolvido no software Ares Proteus, e foi neste layout que obtivemos uma ideia de como ficaria a estrutura da nossa placa física. Tendo em vista que não tem como fazer simulações, então a gente só fez o layout para identificar o melhor lugar para cada componente. E na figura à direita, pode ser observado a placa física. Foi impresso o circuito, o layout em papel fotográfico. Após isso, foi utilizada uma técnica que aprendemos na matéria de analógica, que era colocar o papel fotográfico por cima da placa de cobre e passar o ferro de passar por volta de 5 a 10 minutos. Após realizar a transferência do circuito para a placa de cobre, foi feita a corrosão. Esse processo foi feito no Laboratório de Química do IFRN Campus Natal, Zona Norte. E, ao terminar a corrosão, foram feitas as perfurações e todos os encaixes dos componentes com a soldagem. Infelizmente, a placa física ela não funcionou. Foram realizados vários testes para descobrir qual seria o problema, mas não foram encontrados. Foi revisado todo o circuito da placa, mas não foi possível identificar o problema a tempo. Essa placa ela não foi refeita, pois estamos enfrentando uma pandemia mundial do Covid-19, que impossibilitou a nossa entrada ao campus. Considerações finais. Foi obtido um resultado satisfatório, levando em consideração que foi realizado o que tinha sido planejado para este momento atual que estamos passando. O principal objetivo do trabalho, que seria integrar e colocar em prática conhecimentos adquiridos no curso de eletrônica do IFRN Zona Norte, aplicando conhecimentos obtidos em 3 matérias em específico, que são elas prototipagem de sistemas digitais, eletrônica analógica e eletrônica digital. O circuito que foi desenvolvido no Proteus e na protoboard, eles funcionaram perfeitamente. A placa, ela infelizmente não funcionou. Foram realizados testes para que pudesse ser identificado o problema, mas infelizmente não conseguimos identificar o problema a tempo. E não teve como essa placa ser refeita, pois estamos passando por uma pandemia do Covid-19 e não é permitida a entrada na escola. O projeto ele foi encerrado com o circuito e o protótipo funcionando. Foi pensado em novas estratégias para realizar, para complementar o projeto. Foi pensado em realizar levantamentos bibliográficos sobre hortas domésticas, agrotóxicos, vantagens de ser desenvolvido uma horta natural, tipos de hortas, irrigações e etc. Conseguimos obter êxito nesta etapa. Foi ocorrido reuniões com a orientadora para planejar e desenvolver essas novas metas para serem realizadas no projeto.
Tendo em vista ao cenário atual mundial de combate ao coronavírus, foi necessário a realização de um planejamento que pudesse ser executado com cada um dos componentes em suas próprias residências. Bom, esse foi o nosso projeto. Obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato, aí é o meu e-mail, lucas_oliveira020@hotmail.com.